Um ótimo dia a você que segue com a programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos chegando com o nosso projeto Band Negócios, uma parceria da Rádio Bandeirantes Campinas, da Band Mais TV e do portal bandmulti.com.br. Um espaço aberto para conhecermos um pouco mais sobre a economia da região metropolitana de Campinas, alguns dos setores que movimentam a empregabilidade, a vida nossa no dia a dia e também os personagens que fazem essa roda girar. E hoje, o Band Negócios fala sobre mercado náutico. Um estudo realizado pela consultoria Future Market Insights aponta que o mercado mundial de aluguel de barcos deve dobrar de tamanho até 2032. No Brasil, a indústria náutica emprega, numa estimativa, cerca de 150 mil pessoas por ano e é visto um potencial de crescimento junto a essa tendência mundial. E você sabia que uma das principais empresas desse setor está instalada na região metropolitana de Campinas, mais precisamente em Itatiba, às margens da rodovia Dom Pedro I. E o nosso convidado vem justamente para falar sobre esse setor aqui nos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. O Band Negócios recebe Benedito Prado Neto, o empresário da Vecate, empresa que desde 2012 tem esse sonho de proporcionar um estilo diferenciado de vida a bordo, Neto. Muito bom dia, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Nath. Bom dia. Agora eu começo? Vamos colocar o barco agora para navegar e com uma curiosidade que quando a gente fala de mercado náutico, a gente imagina empresas, grandes fábricas instaladas às margens de grandes rios ou então em locais próximos ao mar, no litoral. Por que da escolha de Itatiba? Em primeiro lugar, pela logística, né? Eu tinha empresa em São Paulo, na cidade de São Paulo, Zona Sul, perto de Interlagos. Com o tempo, a gente teve que crescer. E aí, crescer em São Paulo significava fragmentar. Eu tinha que ter muitos locais, né, para a construção do barco. Tinha marcenaria num local, tinha produção do casco em outro local, tinha várias empresas, eram 5, 6 locais que tinham que se concentrar para montar o barco final. Só que os barcos ficaram cada vez maiores e tirar os barcos de São Paulo começou a ficar meio difícil, né? Trânsito, horário, restrições. Então eu queria ir para o interior. Eu sou do interior, estudei em Campinas, morei aqui. E aí eu tinha uma certa paixão pela região, né? Então, por isso eu trouxe para o interior. Não há necessidade de você estar tão próximo ao rio, à represa ou ao mar para fazer isso. E Campinas, a região de Campinas, é muito favorecida em relação a lagos e represas, né? Nós temos lugares maravilhosos aqui para navegar aos finais de semana ou durante a semana inteira. E é por isso que a gente trouxe para cá, para essa região. Nath Lucchesi Neto, o empresário da Vecate, nosso convidado nesta edição do Band Negócios. Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia, Neto. Bom e dia. Hoje vocês têm praticamente quase 100% da produção interna. O quanto que isso impacta ali nesse resultado final? O quanto isso pode ser um diferencial também da Vecate? Então, a ideia é que a gente não faz produto em quantidade, né? A gente faz um produto que é um bem, né, durável. Então, é um negócio que você tem que garantir durante muitos anos. E não são muitos feitos por mês. E eles são muito personalizados, né? Os barcos têm muita coisa que é personalizada. Quando você lida com o mercado externo ou com o mercado mais comum de barcos da indústria náutica, você tem um certo volume de aquisição de coisas. No nosso caso, não é assim. A gente tem um sistema de produção, a Vecate, ela tem um sistema de produção que é muito personalizado. Se você quiser pintar o seu barco na cor da íris do seu filho, da sua filha, a gente consegue escanear a íris, descobrir a cor, produz a cor internamente e pinta o barco. Ah, porque eu quero uma mesa assim, porque eu quero uma pia, 2 pias.
Então, por isso que a gente foi internalizando e verticalizando tudo dentro da empresa. Hoje a Vecate, ela produz 98% de tudo que ela precisa para fazer o barco. Ela é extremamente verticalizada. Eu sou um pouco contra a terceirização no meu mercado. Tá? Eu sou... Infelizmente, o Brasil ainda não entendeu a questão da responsabilidade de acordos comerciais. Muitas vezes eu falo, pô, não dá para eu fazer muita coisa fora, porque às vezes o motorista da Kombi não aparece. Você está esperando chegar uma mercadoria, aí você liga para o cara e o cara fala, olha, é o seguinte, o cachorro da minha sogra quebrou a patinha, eu tenho que ir com ela no veterinário. Ponto. Então, essa lógica latina é muito imperativa no Brasil. Então é difícil. Então a melhor coisa para manter qualidade, manter fluxo operacional é internalizar. E como vocês trabalham com a mão de obra? Porque é algo muito específico. Há um processo de capacitação dessa mão de obra ou a região tem profissionais que já chegam prontos para a produção de barcos? Eu faço 62 anos essa semana que entra. Eu fiz escola industrial, lutei uma vida inteira para virar um profissional. Hoje, as pessoas não querem mais. Não existe mais o querer nesse aspecto. Então, a gente tem que criar um mix entre mão de obra e processo. Entendeu? Se eu não facilito o processo da mão de obra, a mão de obra não aparece. Então, obviamente, eu tenho que capacitar a minha mão de obra. Essa mão de obra não vem capacitada de fora. Tanto é que hoje a Vecate é uma empresa que consegue pagar um pouco acima da média do mercado onde a gente está inserido, né? Mas é difícil conseguir mão de obra, mas isso hoje já virou norma culta, né? Todo mundo sabe que mão de obra é a coisa mais difícil, seja ela em qualquer setor, restaurantes, fábricas, todas as fábricas. A gente tem um rodízio, infelizmente, muito grande de pessoas, né? E inacreditavelmente, principalmente no gênero masculino. Ficou inacreditável a questão. O homem não tem mais esse interesse em entrar para uma empresa, crescer. Não tem. É uma culpa nossa. Eu acho que, infelizmente, a gente não investiu nisso, ou o próprio Complexo S não fez acontecer, e aí não deu certo. Nós temos que fazer a nossa própria mão de obra. Nós estamos conversando com o Benedito Prado Neto, empresário da Vecate, empresa instalada em Itatiba e que é uma das principais desse setor náutico brasileiro, Nath Lucchesi. Hoje o mercado está em expansão. Você acha que essa questão do custo-benefício, do estilo que você trabalha, da maneira como você trabalha, possa também ser uma maneira de que isso possa expandir ainda mais nos próximos anos? Você diz em respeito à mão de obra, à forma produtiva? Sim. Olha, Nath, eu não sei, né? Como todo empresário, eu busco um caminho em função do desafio que eu recebo todos os dias. Por exemplo, quando eu vim para o interior, eu perdi 85% da minha mão de obra. Mesmo oferecendo de 25% a 30% de aumento, 3 meses de hotel, ajuda para aluguel de casa, uma série de benefícios, as pessoas não quiseram vir para o interior, não quiseram sair de São Paulo. Eu tive que retrenar 100% da minha mão de obra. Imagina numa empresa que muda para o interior e perde 85%. A gente esqueceu como fazia os barcos. De repente a empresa não sabia mais fazer barco. Quem sabia fazer? Eu, meu sócio e mais ninguém. Nós tivemos que retrenar todo mundo. Quanto tempo até retomar aquele ritmo? Foram 2 anos. 2 anos. Caramba. Não é um mercado muito atrativo para as mulheres? Eu tenho, na linha de produção hoje, quase 70% é mulher. Uau. Mas eu falo, eu vou brincar, hein, pelo amor de Deus. Eu falo que as mulheres são bobinhas, né? Elas casam com homens. É verdade. A maioria delas, sim. A maioria delas casa com homem. Bárbara já disse que não, né? Ela fala de jeito nenhum. Eu já sou uma mulher atemporal. Eu não casei com um homem. Mas é isso. Está mudando demais.
a relação do trabalho, cada dia que passa, muda efervescentemente. É um negócio absurdo, né? Hoje a pessoa prefere, por exemplo, comprar uma moto, que compra barato, e ela vai ter uma relação direta com o dinheiro. As pessoas não querem mais uma relação com o emprego, com o trabalho, com a evolução profissional. Não é isso que elas querem. A necessidade imediata do dinheiro ofusca a visão futura das pessoas. O que ele quer é o dinheiro. Você fala, mas aqui você tem 13º, fundo de garantia, férias, transporte, alimentação, participação em algumas coisas. Não, mas quanto eu vou ganhar? Eles não entendem o conjunto da obra, o conjunto a futuro. Né? Olha, atenção que hoje você tem 20, mas você vai ter 50 um dia. Né? As pessoas não estão preocupadas. Fazer sua correria com 20 anos em cima de uma moto, bacana. Vai fazer essa mesma correria com 50 anos. Então as pessoas perderam... Gente, eu falo assim as pessoas, mas não que eu seja um profeta. É o que eu observo no dia a dia da minha fábrica. Não existe mais o compromisso com isso. Então, quando as pessoas falam, não, você gera quantos empregos? Eu gero mais empregos do que eu sou capaz de colocar lá dentro. Eu quero pôr pessoas, mas não consigo pôr as pessoas. As pessoas, não sei porquê, não querem. Né? Ah, não, mas você paga pouco. Olha, eu pago acima da média de mercado, então não é pouco. A questão do empreender, de ser assim... A gente levou muito o brasileiro para ser empreendedor. Né? A gente costuma falar, você pode fazer o que você quiser na vida. É claro que você pode, mas você tem que pagar para fazer isso. A consequência de você fazer o que você quer fazer na vida é aquela. Né? O que você tem que pagar para fazer isso? E muitas vezes as pessoas não querem, elas só querem fazer o que querem, mas não querem ter a responsabilidade, o ônus daquilo. Então é difícil. A ideia é trabalhar sempre com mais mulheres, porque a mulher é mais responsável. Ela tem filhos, como eu falei, boba, casa com um homem, tem filho, o homem vai embora. E agora? Agora ela tem que criar os filhos. Você vê, uma coisa que acontece... Quando o funcionário é registrado e se separa, quem paga a pensão sou eu. É a empresa. É descontado direto na folha. Isso os caras não querem mais. Então, quando ele tem um trabalho que não como se diz, registrado, ele é que cuida do dinheiro dele. Entendeu? Então, eu preferi cuidar das mulheres que têm que cuidar dos filhos. E provavelmente da mãe que vem morar com ela para cuidar dos filhos. Então é por isso que a gente investe muito no trabalho feminino. Hoje falando sobre o setor náutico que movimenta a economia aqui do interior paulista com a Vecate Boats, que nasceu em 2012 e hoje está instalada em Itatiba, às margens da rodovia Dom Pedro I. Nosso convidado, o empresário, o Benedito Prado Neto, o neto da Vecate, conosco aqui nos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Neto, eu abri esse nosso bate-papo falando sobre uma pesquisa que mostra o crescimento da busca nas pessoas pelo mercado náutico. E ele vem acompanhado também de um salto de popularidade que, segundo esse levantamento feito pela consultoria Future Market Insights, ganhou mais força após a pandemia que nós vivemos da Covid-19. Esse salto estaria ligado à flexibilização do acesso. Traduzindo, modelos como o aluguel de barco, a propriedade compartilhada, a ampliação na linha de crédito, está sendo mais procurado também no Brasil. Aquela imagem de que ser dono do barco, dono de uma moto aquática, tem aquele tom um pouco mais elitizado. Tende a mudar daqui para frente? Acho que sim. Eu quase morri de trabalhar na pandemia. Né? E a coisa mais difícil era explicar para os meus funcionários por que a gente estava trabalhando enquanto a família dele toda não estava. Isso era louco também. Foi um trabalho de elucidação. A gente trouxe psicólogo para dentro da fábrica para explicar. Indústrias não param.
né? E na pandemia aconteceu isso. Todo mundo queria um barco porque queria estar com a família em algum lugar sossegado que não tivesse interferências. E assim, eu entendo há muitos anos que essa coisa que você comentou no começo da entrevista de alugar barcos vai aumentar. Vai aumentar. Eu sempre estou nos Estados Unidos, que é a origem desse tipo de barco que eu faço, né? Que é esse tipo pontoon boat. E uma vez eu estava no 4 de julho nos Estados Unidos, falei para o meu sócio que estava lá, que a gente tem uma pousada flutuante também, que é um teste bacana que a gente faz. E aí eu falei, vamos alugar um barco para sair, né? Não sei o quê. A gente foi num lugar, no Lake Cumberland, que tem centenas de barcos para alugar. Tinha uma companhia, tinha 74 barcos para alugar. Era julho. A gente foi tentar alugar, ele falou, não, volta em setembro. Caramba. Nossa, só de fila de espera. Fila de espera para alugar barco. Infelizmente, no Brasil, houve muito pouca exploração do mercado náutico desde a nossa colonização, né? A gente nunca foi incentivado a usar barco. E depois houve aquela coisa de, não, barcos são duas alegrias, uma quando você compra, uma quando você vende e tal. E as pessoas têm uma relação com o bem de custo, não uma relação com o bem do prazer que ele traz. Então isso nunca efervesceu no Brasil, né? De mostrar, olha, o bem te traz prazer, né? Então o mercado busca vencer esse paradigma. Você falou de crédito. O que impede a venda no Brasil, por exemplo, no nosso mercado de barcos, é que a gente não tem crédito. Ou o crédito é extremamente caro e elitista. Então, achar esse crédito, achar a forma de vender gerando crédito, é difícil também. Se você passar um final de semana num barco, ou se você passar um dia num barco da Vecate, você vai ver como o seu conceito muda. Porque você vai descobrir que não é tão caro manter. É muito mais barato que manter um apartamento no litoral. Mas muito mais barato. Você sai, por exemplo, a gente tem barcos que são para 24 pessoas. A gente tem até para 26 pessoas. Arranja 24 amiguinhos para colocar no barco. Você tem churrasqueira, tem barco que tem escorregador, que a gente faz um barco que é para você passar o dia e fazer festa. Que legal. Por quê? Porque a gente descobriu que no Brasil 90% dos proprietários de barco não dormem no barco. Não é essa, ele quer dormir na casa dele. Passar o dia, curtir o momento. E voltar. Então é exatamente o que a gente oferece. E por isso que a Vecate cresceu muito nos últimos 12 anos. A gente tem 15 anos de vida, 12 anos de mercado. Os 3 primeiros foram mais para desenvolvimento. A gente visitou muitos lugares no mundo para entender o mercado. E depois a gente saiu fazendo. A gente tem 1000 barcos na água. Né? Contando com... A gente tem um CKD na Argentina, onde a gente monta barcos lá também. E é incrível. As pessoas apaixonam nos barcos. Apaixonam no estilo de vida, porque a gente oferece essa praticidade. E eu acredito muito que em 10 anos as pessoas mais jovens não vão ter o barco, mas elas querem a experiência. Você comentou sobre moto d'água. Moto d'água, por exemplo, o primeiro semestre desse ano bateu o recorde do semestre passado. O Brasil hoje, em algumas marcas, é o país que mais vende moto de água no mundo. A gente também é bem beneficiado com a natureza que está à nossa volta, né? Eu sou capa da Pontoon Boats Magazine do ano passado, que é a maior revista desse tipo de barco no mundo. A gente é capa de julho do ano passado. Em outubro eles estão de volta no Brasil. Querem fazer a gente de capa de novo, porque eles amam a natureza daqui. Lembra, os Estados Unidos, o cara... Ele tem lá, por exemplo, no norte dos Estados Unidos, tem 2 meses para curtir o barco. 2 meses. Para você ter uma ideia da diferença, depois tem um institucional no nosso canal, você pode até dar uma olhada nos números, se for curioso. Os caras vendem nos Estados Unidos, deste tipo de barco que eu faço, 70 mil barcos por ano. Com mais 20, 25 mil no Canadá. Eu fui em locais, uma cidadezinha chamada Muskegon,
no Wisconsin, eu acho. O cara vende 1.000 por ano. Eu construí em 10 anos 1.000. Ele vende 1.000 por ano. Para você ver como uma coisa é prazerosa. Americano tem acesso a crédito também, né? Muito mais facilmente. Mas é isso, é bem legal. E o investimento em tecnologia também que vocês, assim, fazem brilhantemente. Eu estava dando uma rodada nas redes sociais, é bem bacana, porque apesar de todos os pesares, é uma comunicação leve, assertiva. Você aparece em vários vídeos e você estava comentando sobre a Proa, a nova Proa que vocês lançaram, essa super tecnologia. Queria que você falasse, porque eu achei super interessante. O que acontece nos Estados Unidos, olha, em 1960, nos anos 60, nos Estados Unidos, os americanos já estavam com a vida feita. O americano normal, classe média, já tinha o carro dele, o carro da família, a casa, a escola dos filhos, né? Já tinha tudo. Então ele podia comprar o Powerboat dele. Hoje, infelizmente, nós estamos em 2025, né? Isso. E a classe média brasileira não sabe como vai terminar de formar os filhos, né? Então essa diferença de economia é brutal. Mas o americano tem barco há muitos anos. Então as crianças vão para o barco desde muito jovem. E o que acontece? Como o nosso barco ele é muito grande na frente, diferente dos barcos que são mais bicudinhos, né, que não cabe tanta gente na frente, o nosso vai todo mundo para frente. Então ele tem uma tendência de abaixar a frente, ou o que a gente chama de proa, né? E essa proa ela pode entrar água, pode vir água para cima do barco. É perigoso? Não, porque o barco vai voltar, as pessoas vão recuar e o barco vai voltar. Não vai conseguir afundar o barco, mas assusta. O americano não, ele faz isso de propósito, porque eles acham legal fazer. O brasileiro entra em pânico, Então a gente resolveu desenvolver essa proa que a gente chama de ANDI, Anti-Nose Dive, que é para que ela não afunde. Deu um trabalho, mulher. Imagina. Da discussão a fazer o negócio funcionar, foram 2 anos. Uau. E agora a gente ainda tem que mexer em umas coisinhas. Porque a realidade do computador é completamente diferente da realidade quando você vai para a água, né? O computador não tem todos os cenários que a água te proporciona. Então, tudo tem que ser evoluído. A gente investe, a VCAT é uma empresa que investe em pesquisa e desenvolvimento pelo menos 30% do que ela faz. Entendeu? A gente investe em desenvolvimento. Primeiro porque, assim, eu falo que eu faço barco porque eu sou incompetente. Eu queria mesmo fazer avião, que eu acho bacana pra caramba, né? Só que é muito mais difícil fazer voar do que boiar, né? Então eu faço barco. Eu não tenho competência para fazer avião, mas se eu tivesse, eu faria. Só que se você não investe em desenvolvimento, em pesquisa, você tá ferrado. Entendeu? E a gente, no mundo hoje, e os meus pares nos Estados Unidos, que são produtores, eles falam, Neto, você inventa cada coisa. Eu falo, não, nós inventamos. A VCAT inventa muita coisa. Pesquisa e desenvolvimento. Quem faz isso? No Brasil. Embraer. Por isso que é a 3ª maior companhia de aviões do mundo. Porque lá atrás, Osiris Silva criou o ITA. Criou cultura. Formação acadêmica, mão de obra qualificada. Engenharia. Né? E aí vai. Os caras da Embraer são de uma excelência inacreditável. O que é mais legal é que eles espalham isso. E isso eu acho legal. Eu ainda quero ter um centro lá em Itatiba de treinamento para tentar passar o conhecimento que a gente tem para frente, entendeu? Eu acho muito legal isso. Eu acho que desenvolver cultura e conhecimento precisa, cara, precisa. E cultura técnica a gente tem uma disputa muito grande com a China, né? Isso é incontestável. A China hoje é a fábrica do mundo. Mas eu consigo fazer coisas e pessoas no Brasil que eu tenho, assim, faço negócio, conseguem fazer coisas muito melhores que as chinesas e muito mais baratas. Só que virou uma loucura esse negócio de achar que tudo que vem da China é mais barato. Não é. Não é. Por um simples fato, a China é do outro lado do mundo. Não chega aqui de graça. Então, por exemplo, só para dar nós temos a churrasqueira que é feita dentro da VCAT.
A churrasqueira do barco é feita dentro da Vecate. No começo da minha vida eu usava a chinesa. Só que elas queimavam. Né? E era perigoso. Então a gente foi desenvolvendo, levamos anos para desenvolver uma churrasqueira segura para os nossos barcos. E a última parte que faltava da churrasqueira era o queimadorzinho, sabe? Porque a gás tem aqueles queimadores. O que vem da China dura 6 meses. E eu tenho que ficar trocando. A gente bateu, hoje a gente faz internamente, melhor que o chinês, dura muito mais. E é 1/3 do preço. Essas adaptações vocês também fazem ali mediante as experiências dos clientes também. Sim, tem um feedback enorme, né? Do tipo, Neto, essa churrasqueira não cabe uma perna de carneiro. Aí você olha pro cara aqui. Que específico, né? Não cabe uma perna, não, tem que ser um pouco maior. Mas tem que atender. Tem que atender, mulher? Não é, Nath? Tem que atender, você tem que ouvir o cliente. E ele é crítico. Sim. Ainda bem que essa coisa crítica dos nossos clientes vem por isso. Ó, aumenta a churrasqueira, põe a ducha mais forte. Não melhor do que falar que o barco tá afundando. É melhor que parte. seja só a perna do carneiro o problema. Faz ideia do terrorismo, que tá num sábado lá, tranquilo, e toca o telefone, você vê um cliente. Ai, não. É uma batedeira. Nossa, mas eu vou te falar que das 100 ligações que eu recebi nos últimos anos de final de semana, 2 era para reclamar, as outras todas eram de gente bêbada feliz, querendo agradecer. Ai, meu Deus, que bom. Menos mal. É normal, hein? Nós conversamos aqui no Band Negócios com o Benedito Prado Neto, empresário da Vecate Boats, empresa instalada em Itatiba, às margens da rodovia Dom Pedro I. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Vecate, além das redes sociais, possível também visitar esse complexo todo em Itatiba, Neto? Deve entrar em contato com o pessoal do comercial. A gente super quer trazer as pessoas para dentro da fábrica. Que legal. Sabe por quê? A gente é muito orgulhoso do que fez, né? Assim, construir uma fábrica do porte da gente no Brasil não foi fácil. Megabando, né? Aquele não querendo me gabar, caramba, megabando. Chegou um senhor, eles têm 2 barcos da gente. E ele foi na Suíça trocar o avião dele. Ele foi numa fábrica na Suíça, na Pilatus, trocar o avião dele. Aí ele voltou, entrou na nossa fábrica e falou, olha, cheguei da Suíça agora faz 15 dias. A sua fábrica é mais bonita que a fábrica do suíço. Então a gente tem muito orgulho de ter feito isso, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que proporcionar ao cliente essa história. Olha quem faz, olha como é feito, né? Então hoje a gente tem dentro da fábrica um mock-up center. O que é um mock-up center? Se você tiver 50 milhões de dólares para comprar um avião hoje, você vai lá na Embraer, vou comprar um Phenom 300 aqui. Tem lá 30 milhões, 50 milhões de dólares para comprar. Você vai esperar 3 a 4 anos na fila. E não adianta você falar que é milionário, porque todo mundo que está na fila é milionário. Então, o que a gente quis propor era essa experiência da aviação. Muitas vezes, o mercado é acostumado ao dealer, compra o barco e põe lá e vende para você, certo? Só que você chega lá e fala, mas eu queria o meu barco cor-de-rosa. Ah, não, cor-de-rosa não tem, cor-de-rosa não faz, cor-de-rosa não, tem que ser isso aí. E você se frustra com isso. Então, no Mock-up Center, o que é legal? Você tem a experiência, porque a gente tem maquetes, mock-ups, que são barcos em escala 1 por 1. A gente tem várias partes do barco lá para você escolher. Depois a gente tem um software, que é o Vecate Avatar, que te permite, em 3D, customizar todo o barco. E você ainda lá tem os tecidos, tem os curvins, tem as cores, tudo para você escolher. E de 60 a 120 dias, dependendo do modelo do barco, ele é seu. Do jeito que você quer. É como avião, só que avião leva 3 a 4 anos. Provando que navegar é preciso e também pode ser charmoso. É muito charmoso. Não, é gostoso. Boiar é uma delícia. Ficar lá. E no Brasil, águas tropicais. Gente, só aqui na região, a gente tem quantas represas? Atibaia, do lado de Itatiba, Atibaia, a própria represa, você tem Atibaia, Bragança, Nazaré Paulista, como é que chama? Onde tem a represa, onde tem lá, nossa,
Igaratá? Igaratá. Aqui mais pro interior, você tem Avaré, você tem... Nossa, a represa de Avaré. Eu não quero falar bobagem, mas eu lembro de ler num outdoor que o perímetro da represa de Avaré são 1.600 quilômetros. Caramba. Ela tem 100 quilômetros no maior comprimento dela. A maior distância é 100 quilômetros. Mas o perímetro são 1.600 quilômetros. Você faz ideia de que você tem 1.600 quilômetros para percorrer de barco com praia, com cachoeirinha, com não sei o quê, com lugar para pescar. Sabe? É um universo gigantesco. Às vezes as pessoas falam, vou para o Guarujá. Cara, dá a volta, vai para Avaré. Dá a volta. Aqui no interior, onde é que chega? Aqui perto de São João da Boa Vista, também tem um lago muito legal ali, onde o pessoal voa de asa delta. Olha, tem opções não faltam, né? altos lagos e lagoas no interior de São Paulo com águas extremamente claras e no verão extremamente quentes. Nós conversamos com o Benedito Prado Neto, empresário da VCAT, nesta edição do Band Negócios. Neto, muito obrigado a você, a toda a sua equipe. Sucesso nos próximos desafios. E você já sabe, continue conosco, porque aqui no Grupo Bandeirantes você está sempre muito bem informado.